Na aula passada, a gente discutiu sobre os principais princípios, conceitos e mecanismos relacionados a uma solução de qualidade de serviço, mas a gente não falou em como isso é realmente implementado numa rede de verdade. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre duas tecnologias, o GIFServe e o IntServe, que são padronizadas pela IETF, né, a Internet Engineering Task Force, e que elas têm por objetivo fornecer arquiteturas para qualidade de serviço. Bom, eu gostaria de mencionar que, apesar de elas serem padronizadas, elas não são oferecidas em larga escala na internet atualmente como um serviço de commodity que tu possa contratar se tu for um cliente. E uma das principais razões é que é muito difícil de tu garantir QoS num caminho fim a fim entre um cliente e um servidor, especialmente quando o tráfego passa por múltiplos ISPs ou sistemas autônomos. Essas arquiteturas, elas, de novo, embora tenham sido padronizadas, elas tendem a ser usadas num domínio mais restrito, talvez dentro da rede de uma empresa ou dentro de um ISP propriamente dito ou dentro de uma corporação. Tá? De novo, a principal razão é essa dificuldade de estabelecer esses acordos fim a fim quando tu passa por múltiplos domínios administrativos. Mas eles são importantes e eles podem ser empregados numa escala menor. Bom, aqui está o roteiro do que a gente vai falar hoje. A gente começa com o Diff Service, o Differentiated Services. Fala um pouquinho sobre como é o comportamento nos Edge Routers, nos roteadores de borda, e o comportamento de encaminhamento, que é o PHB, o Pair Hop Behavior. Depois, eu vou mencionar um cenário onde não é possível atender uma demanda. E daí a gente vai ver o segundo modelo, que ele é baseado no Integrated Services, que ele te dá garantias de QoS. Bom, a ideia do Diff Service é prover classes de serviço qualitativas, onde tu possa ter, por exemplo, uma classe Platinum, uma classe Gold, Silver, Bronze e por aí vai. E a ideia é que tu vai fazer o deploy desse serviço na tua rede e configurar ele adequadamente com as classes que são pertinentes para a tua aplicação. Tá? O principal ponto aqui é o GIFServe, ele não define essas classes. Ele provê componentes para que tu construa uma solução baseada em classes, mas ele por si só não define as classes. A IETF, quando padronizou esse mecanismo, essa arquitetura, ela não definiu, ela não padronizou as classes em si, ela não definiu uma semântica para as classes em si. Então, fica a cargo do administrador da rede definir que naquele contexto, naquela organização, naquela instituição, tais classes são importantes e elas devem ser privilegiadas e outras classes não são. E talvez esse seja uma das principais razões porque o GIFServe ele não pode ser implementado, ou ele é difícil de ser implementado em larga escala na internet. Porque se cada organização define as suas classes e a sua semântica para as classes, não tem como um provedor poder oferecer um serviço fim a fim com garantias de serviço GIFServe, porque ele não vai ter controle sobre como aquelas classes foram definidas em outra organização. Então, por um lado é bom ter essa flexibilidade, mas por outro é ruim porque ele dificulta chegar num acordo entre diferentes configurações em diferentes redes e, portanto, dificulta ter a nossa qualidade de serviço fim a fim. E um outro ponto importante que eu queria mencionar aqui é em relação à escalabilidade, né? Então, o serviço ele precisa ser escalável no sentido de que funções mais simples elas são executadas no core da rede. E funções mais complexas, relacionadas a marcar pacotes, por exemplo, elas são feitas ou nos roteadores de borda ou nos próprios hosts. E uma outra característica que envolve escalabilidade é que manter um estado por flow é difícil. Ele consome muitos recursos.
Então, tipicamente, tem um comportamento por flow na borda, mas o comportamento no núcleo da rede, no core, ele é baseado em agregados. Ele é um comportamento baseado em toda a classe, independente de quem são as origens e destinos do tráfego que pertence àquela classe. Então, eu até consigo fazer uma marcação de pacotes, por exemplo, por flow na borda, mas no core da rede eu vou tratar todos os flows, todos os fluxos de uma mesma classe da mesma forma. Tá? Bom, esse diagrama ilustra um pouquinho da arquitetura do DiffServ. Tá? Eu tenho dois tipos de roteadores, tem os roteadores azuis, que são os roteadores de borda, e eu tenho os roteadores amarelos, que são os roteadores do core. Tá? E a ideia é que todas as funções mais complexas, elas rodam na borda, e as funções mais simples, elas rodam no core. Na borda tu tem um gerenciamento de tráfego por flow, por fluxo, tá? Então tu consegue, por exemplo, classificar o tráfego por fluxo e medir esse tráfego de acordo com, por exemplo, o Traffic Descriptor que a gente discutiu na aula passada, baseada nas métricas que uma aplicação estima que ela vai utilizar. Então, eu posso medir esse tráfego que passa pela borda e daí marcar pacotes. Eu posso marcar pacotes que estão de acordo com o Traffic Descriptor. Então, se, por exemplo, eu estou rodando uma aplicação de Voice over IP, VoIP, e essa aplicação, ela estima no seu Traffic Descriptor que ela precisa utilizar 1 megabit por segundo. Eu consigo medir esse fluxo dessa aplicação na borda e identificar se eu tenho um tráfego que está de acordo com esse fluxo e, portanto, os pacotes, a gente diz que eles vão estar de acordo com o perfil ou in profile, ou se a aplicação está mandando mais pacotes do que ela disse que mandaria. Ela especificou que ela ia estar utilizando 1 megabit por segundo, mas ela está mandando mais pacotes que isso, então esses pacotes eles estão não de acordo, não conformes com o tráfego, com o descritor de tráfego. Então, o que eu tiver de excesso de tráfego dessa aplicação, eu marco como out profile. Então, a ideia é que eu não vou cegamente bloquear pacotes que estão fora do perfil. Eu ainda posso permitir que a borda encaminhe pacotes que estão fora do perfil. Eu ainda posso permitir que esses pacotes sejam encaminhados, mas eles vão ter uma marcação especial dizendo que eles estão fora do perfil. E a principal razão para a gente ter esse comportamento é para a gente estar de acordo com o princípio número 3 da aula passada, que era aquele princípio que indicava que eu deveria fazer o melhor uso da minha banda. Então, mesmo numa situação onde a aplicação está mandando mais tráfego do que ela prometeu que enviaria, se eu tiver banda disponível, eu posso deixar esse tráfego passar pela rede. Tá? Mas a razão pela qual eu marco esses pacotes em excesso como out profile é que, numa situação de congestionamento, esses vão ser os principais candidatos a serem descartados pela minha infraestrutura. Bom, esse é o comportamento da borda. No core, por uma questão de escalabilidade, eu não faço... Bom, esse aqui é o comportamento da borda. Eu faço a marcação do tráfego como no profile ou fora do profile e os pacotes seguem para o core. No core, eu tenho agora um comportamento que é por classe. Não é mais por flow, agora é por classe. Então, todo o tráfego VoIP, seja ele do cliente A ou do cliente B, ele vai ser tratado como uma única classe. Aqui, na borda, eu ainda consigo separar, por exemplo, o tráfego VoIP do cliente A e o tráfego VoIP do cliente B e marcar qual que está de acordo com o perfil e qual que não está. Na borda, eu trabalho por classe. Então, a ideia é que eu vou tratar igualmente todo o tráfego VoIP. Então, eu vou ter, por exemplo,
uma fila só para tratar, então, uma determinada classe de serviço. Tá? Então, digamos que eu tenho a classe Gold, que é ouro, só para tratar VoIP, então todos os pacotes dessa classe Gold vão entrar nessa única fila aqui. Então, ela vai tratar o gerenciamento do tráfego de uma forma agregada. E eu posso ter, obviamente, eu posso ter várias filas, então, para diferentes classes de serviço, né? Então, eu posso ter Gold aqui, Silver aqui e por aí vai. E nessas filas, o que vai acontecer é que alguns pacotes vão estar marcados como verde e alguns pacotes vão estar marcados como vermelho, né? Então, os verdes são os pacotes in profile, que estão dentro do perfil, e os vermelhos são os pacotes que estão marcados como out profile, que são fora do perfil. E se acontecer uma questão de congestionamento na rede, esses pacotes marcados como out profile, independente de ser do cliente A ou do cliente B, o que tiver marcado como out profile vão ser preteridos, eles vão ter uma menor prioridade. Então, eu vou dar preferência para os pacotes verdes, que estão in profile, e os pacotes em vermelho, marcados com out of profile, vão ser possivelmente descartados. E essa arquitetura, então, ela provê algo que pode ser visto como uma situação ganha-ganha. Porque se tu tiver uma situação de não congestionamento, tu deixa os pacotes marcados como out of profile entrar na rede e podem até chegar no destino. Então, tu tá utilizando uma banda que, de outra forma, seria perdida, desperdiçada. Mas, numa situação de congestionamento, esses pacotes vão ser descartados. Então, a gente diz que é uma situação ganha-ganha. Tá? Esse desenho que eu fiz aqui da marcação de pacotes, ele aparece melhor nesse próximo slide. Tá? Então, a ideia da marcação é que um roteador ele vai verificar se o tráfego sendo enviado por um determinado cliente ele está de acordo com o perfil de tráfego que aquele cliente diz que iria enviar. Então, se o cliente ele especificou que ele ia mandar 1 megabit por segundo de tráfego de Voice over IP, esse roteador de borda ele precisa verificar se os dados daquele descritor, se as métricas especificadas naquele descritor, que a gente discutiu na aula passada, por exemplo, o average rate e o bucket size, que está relacionado ao burst rate, né? Isso aqui seria equivalente ao tamanho da rajada, né? Mas no caso aqui eu usei o bucket size porque foi a analogia que a gente usou. Mas então, esse roteador ele vai ter que verificar se aqueles parâmetros definidos pelo cliente eles estão sendo o tráfego está seguindo aqueles parâmetros ou se é um tráfego que tá abusando e está mandando mais tráfego além daquilo que tinha sido pré-especificado. Então, esse roteador de borda, ele faz o marking para indicar, então, se o tráfego está de acordo com o perfil ou não. Tá? Acho que é importante mencionar aqui que tem vários tipos de uso que eu posso fazer para o marking. Então, o marking serve tanto para eu fazer uma marcação baseada em classe. Por exemplo, eu quero marcar pacotes que são VoIP com uma classe e eu quero marcar pacotes que são de tráfego HTTP em outra classe. Então, esse é um uso de marking para separar classes de serviço. Então, uma aplicação pode ir para uma classe, outra aplicação pode ser marcada com outra classe. Mas eu também uso marking para fazer o intra-class marking, que no caso seria para indicar se um flow ele está de acordo com o perfil, se ele está in profile ou se ele está fora do perfil, se ele está out profile. Então, são os dois usos de marking e eu provavelmente vou estar usando esses dois usos ao longo da aula de hoje. Então, é bom para ficar claro que ele tem essas duas interpretações. E um outro diagrama, só para tentar, então, finalizar essa parte, é que, além de classificar o tráfego, e quando eu vou fazer a marcação, eu preciso saber
que, além de marcar o tráfego que pertence a uma classe, que pertence a outra classe, eu quero marcar o tráfego que está de acordo com aquilo que está sendo medido na rede e descobrir, avaliar se o que está sendo trafegado na rede corresponde àquilo que foi definido pelo descritor daquela aplicação. Então, essas métricas especificadas pelo descritor daquela aplicação são aquelas que estão realmente acontecendo na rede. Então, eu preciso fazer uma medição aqui, justamente para essa questão de definir se eu estou in profile ou se eu estou out profile. E depois de feita a medição, então eu preciso então fazer o que a gente chama de shaping, né? Que é eu posso fazer, por exemplo, eu posso dropar o pacote, eu posso dropar um percentual do pacote, ou eu posso encaminhar o pacote, mesmo assim, marcado como não conforme ao perfil. Então, isso aqui fica completamente a cargo da configuração do serviço. Tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco que o diffserv, ele não especifica muitos dos detalhes de como isso vai ser implementado, realizado no roteador. Então, muitos dos detalhes podem ficar a cargo do administrador da rede para configurar. Tá? Então, se a gente olhar em um pouquinho mais de detalhes agora, em como isso funciona, o diffserv, ele usa o campo TOS, né, o Type of Service no IPv4, ou o Traffic Class no IPv6. Tá? Então, é muito similar, mas vamos ver, então, no IPv4. Então, o que ele faz é, ele utiliza esse campo aqui de 8 bits no IPv4, e ele vai utilizar, para implementar um mecanismo de diffserv, ele vai usar 6 bits. Tá? Então, são 8 bits, e ele vai usar, desses 8 bits, ele vai usar 6 bits. E esses 6 bits ele vai usar num campo que ele chama de Differentiated Service Code Point, DSCP. Então, do Type of Service dos 8 bits, 6 bits vão ser para o DSCP e 2 bits vão ser não utilizados. Tá? E a ideia é que esse DSCP ele vai determinar qual o comportamento que aquele host vai dar aos pacotes. Tá? E, para isso, o administrador da rede vai configurar esse campo com uma determinada semântica. Então, o que eu pergunto agora é, eu tenho 6 bits para configurar um comportamento. Então, o que eu preciso definir aqui nesses 6 bits? Se eu vou marcar um pacote, eu vou marcar um pacote usando esse campo DSCP. O que eu preciso especificar nesse campo? Bom, são duas coisas principais que eu preciso que o pacote carregue para que eu possa usar esse campo adequadamente. Uma delas é a classe a qual o pacote pertence. Tá? Então, é a classe Gold, é a classe Silver. Então, eu preciso ter a classe. E o segundo ponto é, para essa classe, eu quero saber se o pacote está de acordo ou não acordo, se ele está in profile ou out profile. Mas a forma como o administrador vai usar, isso pode ficar inteiramente a cargo da configuração do teu roteador e da tua rede. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Se a gente olhar no Wikipedia, do Differentiated Service, eu tenho alguns exemplos aqui. Tá? Então, se a gente olhar a forma como esse DSCP ele pode ser codificado, uma possível forma de eu usar esses 6 bits seria, por exemplo, nessa organização. Eu poderia ter, usando esses 6 bits, eu poderia codificar de uma forma que eu tenho 4 classes. Então, poderia ser a classe Platinum, Gold, Silver, por aí vai. E eu poderia ter também codificado se eu vou ter uma low drop probability, se eu vou ter uma medium drop probability ou uma high drop. Então, aqui eu vou uma chance baixa de fazer o drop, uma chance média e uma chance alta de fazer o drop. E daí eu vou codificar naqueles 6 bits do DSCP
tanto a informação sobre a classe, como a informação sobre a probabilidade do pacote ser dropado ou não. Então, os pacotes marcados como low drop, eles seriam os pacotes que estão in profile, que estão dentro do profile. A partir daí, eu posso começar a marcar como médio ou como alta probabilidade de dropar. Então, seriam os pacotes que estariam, então, alto profile. E eu codifico, então, nesses 6 bits, uma configuração que vai permitir que os meus roteadores eles reajam de acordo. Tá? Então, essa seria uma possível ilustração do uso desse campo DSCP. Tá? E essa codificação vai determinar, então, o que a gente chama de PHB, que é o Pair Host Behavior. Tá? Então, a ideia do Pair Host Behavior a ideia do Pair Hop Behavior é que ele pode resultar em diferentes classes de tráfego recebendo diferentes comportamentos, ou diferentes performances de comportamento. Então, como a gente viu ali no exemplo anterior, eu podia ter 4 classes e três possibilidades de dropping, e a ideia é que essa codificação vai permitir que eu possa dar diferentes comportamentos relacionados à performance para diferentes classes. Tá? E a única coisa que o Pair Hop Behavior define é que essas diferenças em performance elas precisam ser observáveis e mensuráveis. Mas o PHB ele não define nenhum mecanismo que precisa ser usado. Então, o diff service ele não define se tu vai estar usando weighted fair queuing, se tu vai estar usando token buckets, se tu vai estar usando algum tipo de escalonamento específico, ele não define nada, isso fica totalmente a cargo do administrador configurar. A única coisa que ele define é que diferentes classes precisam ter um comportamento observável diferente. Tá? Então, por exemplo, ele define que a classe A precisa ter, por exemplo, X% da banda de saída de um intervalo de tempo. Então, eu preciso atribuir X% da banda de saída num intervalo de tempo para a classe A. Ou que pacotes da classe A, eles precisam sempre ser enviados antes de pacotes da classe B. Então, ele define o que e como isso é observado, mas ele não define como isso deve ser feito. O como isso deve ser feito fica a cargo da configuração feita pelo administrador. Bom, alguns exemplos de Pair Hop Behavior, tá? Alguns exemplos de Pair Hop Behavior são o Expedite Forwarding, tá? Seria um comportamento padrão onde a taxa de saída de um pacote ela sempre deve ser igual ou maior que uma taxa pré-estabelecida. Tá? Seria uma forma de tu atribuir um comportamento que ele é observável. E um outro exemplo de PHB seria o Assured Forwarding. E esse é o exemplo que a gente viu antes quando eu ilustrei no Wikipedia. É um exemplo muito parecido, tá? Eu só não botei aqui o encoding mostrando 6 bits para cada classe. Mas no caso do Assured Forwarding, eu tenho 4 classes de tráfego, tá? Classe 1, 2, 3 e 4. E eu tenho também a probabilidade de dropar o pacote ou não. Então, esses que eu tenho baixa probabilidade de dropar são os pacotes que estariam in profile. E os que têm média ou alta são os pacotes que estariam out profile. Tá? Então, seriam 2 exemplos aqui de PHBs. Tá? Bom, acho que é importante dar uma recapitulada agora. A gente já discutiu os princípios, né, aqueles 3 princípios de QoS, a gente discutiu alguns conceitos e os mecanismos relacionados a scheduling de pacotes e policy de pacotes, né, o policiamento de pacotes. E a gente também já viu uma arquitetura que é o diffserv. Tá? Mas, tendo visto tudo isso,
é importante mencionar que essas soluções baseadas em qualquer um desses mecanismos que a gente viu, Leak Bucket e Weighted Fair Queuing e marcação de pacotes e in profile, auto profile, essas soluções elas funcionam bem numa situação onde tu tem controle sobre a demanda de tráfego e a capacidade da rede. Se a demanda for tipicamente menor que a capacidade, ou na maior parte do tempo a demanda for menor que a capacidade, mecanismos como o DiffServe funcionam muito bem. Tá? A maior parte do tempo eles vão ter um bom funcionamento. O problema acontece se é constante uma situação onde a demanda ela é muito maior que a capacidade. Então, nessas situações, não tem leak bucket que vai resolver, não tem weighted fair queuing, não vai funcionar. Se a demanda de banda for maior do que a capacidade da banda constantemente, não tem o que eu possa fazer. Tá? Então, a gente tende a dizer que arquiteturas como DiffServe, elas são probabilísticas. Elas conseguem garantir, na maior parte do tempo, uma boa qualidade de serviço. Mas elas não conseguem garantir isso. Eu não tenho nenhuma strong assurance que essa demanda ela vai ser atendida. Então, pode ter situações onde a rede não vai conseguir lidar com uma quantidade que vai muito além daquela disponível na rede. Tá? Mas existe uma alternativa. Então, existe uma alternativa onde eu quero garantia. Eu não quero uma probabilidade alta de ter o meu QoS satisfeito. Eu quero uma garantia de que o meu QoS vai ser satisfeito. E isso nos leva, então, a essa situação aqui. Tá? Então, esse desenho aqui, ele ilustra o cenário que eu descrevi. Então, assumindo que eu tenho um link de 1.5 megabits por segundo, se eu tiver uma aplicação VoIP que precisa transmitir a 1 megabit por segundo e outra aplicação VoIP que precisa transmitir a 1 megabit por segundo, não existe milagre que possa ser feito para permitir que esses 2 megabits por segundo trafeguem no link de 1.5 megabits por segundo. Então, isso é um fato da vida, não há milagre. Tá? Eu não consigo suportar demandas que vão além da capacidade do link. Tá? E, nesse exemplo, simplesmente, as soluções que a gente viu até agora, de DiffServe e com os mecanismos de Weighted Fair Queuing e Leak Bucket, eles não funcionam. Não tem nada que possa fazer que vai evitar uma violação dos requisitos de QoS. O que vai acontecer é que se eu tentar transmitir essas duas aplicações ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que nenhuma delas vai ter a sua QoS atendida e provavelmente nenhuma delas vai funcionar apropriadamente. Tá? Então, nessa situação seria melhor então que eu deixasse uma aplicação utilizar o link e que a outra eu impedisse, ao invés de deixar as duas tentarem e não conseguirem ter a qualidade esperada. E isso nos leva, então, ao princípio número 4, para complementar os 3 outros princípios que a gente viu na aula passada. Em situações onde a demanda ela é muito maior do que a capacidade na minha rede, eu preciso de algum mecanismo de call admission, tá? De admissão de chamadas. Então, eu preciso que um fluxo, ele declare o que ele precisa e que a rede tente reservar os recursos para aquela comunicação. E que, caso ela não consiga reservar os recursos para aquela comunicação, que ela bloqueie, que ela não deixe aquela conexão acontecer. Então, numa situação onde, por exemplo, o meu link está livre, eu tenho 1.5 megabits por segundo, eu vou fazer um call admission para tentar alocar e reservar a banda para a primeira aplicação. Então, eu vou ter uma garantia de que a primeira aplicação ela consegue ter acesso à banda.
Uma vez feita a reserva, uma vez já estabelecida essa comunicação, eu vou fazer um call admission para a segunda aplicação. E ela vai tentar reservar um megabit nisso que sobrou, só que não vai estar disponível. Então, eu preciso bloquear. Eu preciso bloquear essa conexão e não deixar que ela aconteça. Tá? Seria similar, por exemplo, a um circuito de telefone, por exemplo, onde eu poderia ter, se eu não tiver linhas disponíveis para chegar num destino, então eu vou receber um sinal de ocupado e dizer assim, todas as linhas para aquele destino estão ocupadas e não é possível atender a sua necessidade nesse momento. Então seria algo muito parecido, né? E para que isso funcione, eu preciso de um mecanismo para reserva de recursos. E esse mecanismo para reserva de recursos, ele é um dos componentes centrais, ele é um protocolo, e ele é um dos componentes centrais para o INT-Serve, que é o Integrated Serve, que é a segunda tecnologia padronizada pela IETF que a gente vai estar discutindo agora. Então, a primeira foi o GIF-Serve e a segunda é o INT-Serve. E o INT-Serve, que é o que a gente vai ver agora, ele provê garantias. Ele garante que, se uma aplicação requisitou e eu conseguir estabelecer conexão, ele garante que a aplicação vai ter essa banda reservada para ela. Diferente do GIF-Serve, que é probabilístico, né? Na maior parte dos casos vai funcionar, mas talvez em alguns casos, onde a demanda é muito alta, talvez não funcione. Bom, então, esse cenário aqui, ele ilustra, por exemplo, eu tenho um cliente, e esse cliente, por exemplo, ele pode estar acessando um servidor de vídeo que está nesse extremo da rede. E para ilustrar o funcionamento do INT-Serve, ele é baseado num protocolo de reserva de recursos. Tá? Ele utiliza o RSVP, o Resource Reservation Protocol. E ele também é um mecanismo, o INT-Serve também é um mecanismo padronizado pela IETF, e a ideia é que antes que um cliente ele comece a trocar mensagens com o servidor, ele precisa reservar os recursos na rede em todo o caminho, fim a fim, entre o cliente e o servidor. Tá? Então, eu tenho um protocolo para isso. Tá? E esse protocolo, então, ele vai, hop a hop, ele vai tentar fazer uma reserva de banda, de memória, de recursos de processamento em cada dispositivo de encaminhamento da rede. Se ele conseguir fazer essa reserva, existe um protocolo de sinalização que faz parte do RSVP, que vai fazer a reserva dos recursos no próximo hop. Se ele conseguir fazer essa reserva, vai haver um protocolo de sinalização via RSVP que vai reservar os recursos no próximo hop. E assim por diante até o destino. Então, a ideia é que essa reserva ela é feita hop a hop. Se chegar num ponto onde eu não conseguir, eu não tenho recursos disponíveis para atender essa demanda, eu vou desfazer essa pré-reserva. Tá? Então, a ideia é que ele é um protocolo que ele funciona em duas fases. Eu faço uma pré-reserva, tentando alocar os recursos do fim a fim. Se eu não conseguir, em algum momento, alocar recursos para atender aquela demanda, eu desfaço as minhas pré-reservas. Tá? Então, para evitar que, por exemplo, eu tenha recursos comprometidos na rede que não vão poder ser utilizados. Tá? Agora, por outro lado, se eu conseguir fazer a minha reserva fim a fim em todos os roteadores que fazem parte daquele caminho fim a fim, então se eu conseguir fazer, daí sim eu comito. Assim eu comito, e agora nesse ponto eu tenho os recursos alocados para aquela call, para aquela comunicação entre aquele cliente e servidor. Tá? Novamente, se eu não conseguir alocar em todos os dispositivos, eu dou um rollback, eu desfaço a pré-reserva. Tá? Isso é muito parecido
com o que acontece quando a gente, por exemplo, está fazendo uma compra online, e daí tu quer fazer uma compra de um determinado item, tu bota ele no teu carrinho, mas aí tu tem alguns minutos para finalizar a compra. Mas enquanto tu está dentro daquele intervalo, nenhum outro cliente vai lá e vai comprar aquele produto de X. Digamos que eu tenho estoque baixo daquele produto, ninguém vai lá e vai comprar aquele produto. Aquele produto está no teu carrinho durante aqueles poucos minutos, aquele recurso está pré-alocado para ti. E se tu confirmar a compra, de fato, o pedido de ordem vai ser feito, o produto vai ser enviado para ti, e se tu não confirmar a compra naquele intervalo de tempo, aquele produto provavelmente vai voltar para o estoque da empresa e outro cliente vai poder comprar. Então, mesma coisa aqui. Tu tem a pré-reserva de recursos e depois tu tem a confirmação ou talvez desfazer essa pré-reserva. E é importante mencionar que numa rede é comum tu ter uma combinação desses mecanismos. Então, é importante que eu ainda tenha mecanismos de policiamento, que eu ainda tenho o Weighted Fair Queuing para várias aplicações que podem ser sensíveis ao QoS, mas para algumas aplicações, talvez eu precise de alguma garantia mais, mais forte. E para essas aplicações onde eu preciso de uma garantia mais forte, daí sim eu utilizo, então, o RSVP junto com o IntServe. Então, é normal, é bem possível que numa mesma rede eu possa ter tanto aplicações usando QoS via DiffServe, usando os mecanismos tradicionais que a gente viu, e também aplicações que utilizam o IntServe, porque elas precisam de alguma garantia maior. Tá? E isso é bom, isso é interessante, porque se eu só usasse, por exemplo, a reserva de recursos, isso provavelmente ia me levar a desperdício de rede, né? Porque, digamos que eu tenha reservado aqui 1.5 megabits por segundo para essa aplicação, mas ou digamos que fosse a aplicação de VoIP, eu tô com 1 megabit por segundo reservado, mas se eu não estou transmitindo dados, eu ainda continuo ocupando essa banda. Então, sempre usar a reserva, se eu só utilizasse reserva, eu provavelmente teria um desperdício da minha banda na rede. Então, é interessante combinar os mecanismos tradicionais de QoS com reserva de banda para aquelas aplicações que são, de fato, essenciais e muito sensíveis a atrasos e perdas. Bom, e o último comentário que eu queria fazer em relação a essa figura é que esse tipo de mecanismo, ele, assim como o DiffServe, ele não é implementado em larga escala na internet. Tá? Então, seria muito difícil eu conseguir fazer essas reservas de uma forma coordenada, por exemplo, entre ISPs diferentes conectando um cliente e um servidor. Então, se eu tivesse uma chamada que passa por vários autonomous systems e eu tivesse que, por exemplo, ter um acordo entre esses autonomous systems para fazer o setup da reserva em todo o caminho, fim a fim, isso é impraticável, isso não acontece. Tá? Mas esse tipo de solução, ele pode ser usado, como eu falei, dentro de instituições, dentro de um autonomous system, dentro de uma empresa, da rede da empresa, de uma organização, eu posso ter esquemas como esse, eles são empregados de fato. Tá? Eles só não são usados em fim a fim na internet, mas eles são usados em escalas menores. Bom, tudo que eu falei nesse slide sobre essa arquitetura do IntServe, do Integrated Service, eu tenho alguns comentários adicionais aqui, mas eles meio que repetem o que eu já falei. Uma arquitetura para prover QoS em redes IP. Ele trabalha com reserva de recursos, né? Então eu mencionei ali o RSVP, que é o protocolo utilizado pelo IntServe para reservar recursos em todos os roteadores ao longo do caminho. E ele trabalha com essa abordagem de tu permitir que uma conexão aconteça ou negar se eu ver que eu não tenho recursos fim a fim para atender ela. Um outro ponto importante é que tanto o DiffServe como o IntServe, eles trabalham na camada 3 da rede, tá? São protocolos que trabalham sobre IP, tá? Então, duas tecnologias que
práticas utilizadas hoje em dia e que empregam, então, muitos dos mecanismos que a gente tem visto. Então, com isso, a gente encerra essa parte sobre QoS. Eu espero que a gente consiga ter deixado mais ou menos claro as principais ideias relacionadas para o QoS, os princípios por trás de QoS, né, os 3 princípios da aula de hoje, e mais o 4º princípio os 3 princípios da última aula, e mais o 4º princípio da aula de hoje. Os principais mecanismos utilizados, né, então, os mecanismos de scheduling de pacotes e os mecanismos de policiamento de pacotes. E com a aula de hoje, a gente complementou essa parte mais conceitual com 2 tecnologias, né? O DiffServ e o IntServ. E a ideia é que o DiffServ ele é mais probabilístico, ele geralmente vai funcionar quando a rede tiver com uma demanda menor do que a capacidade, mas se a demanda for constantemente maior que a capacidade, não existe milagre, eu vou precisar do IntServ. Tá? Mas, por outro lado, se eu só usasse o IntServ, eu provavelmente estaria desperdiçando recursos na rede, porque eu estaria sempre alocando e impedindo que outras aplicações utilizassem. Então, é comum eu ter uma combinação de DiffServ e IntServ na minha rede. Bom, com isso eu encerro a aula de hoje, e aqui está o material para estudo.